Sejam bem-vindos! Você entrou no Alvos, eu sou Heron Falvo e hoje a gente está aqui com o Minotouro, Rogério Nogueira. O Rogério é um grande campeão de luta, ele é um guerreiro nato, já lutou no MMA, lutou MMA na UFC e no Pride e foi 2 vezes campeão brasileiro dos pesos pesados no boxe. Além disso, hoje é um empresário de sucesso e filântropo dedicado. Fala, meu querido Rogério, tudo bem? Tá, tudo bom? Graças a Deus, tudo certo. Um trânsito que é absurdo aqui na Barra. Tudo bem, que isso. Atrasou um pouquinho. Como é que tá, meu amigo? Prazer estar com você aqui. Grande prazer te ver aí. Desculpa, não te visitei aí, eu tô devendo essa visita. Vai rolar a qualquer momento aí. Dá um treino lá de arte marcial, jiu-jitsu, Muay Thai. Você vai ser meu sparring partner? Vai dar uns soquinhos em mim? Se você me der um soco, eu morro. A gente fica assim muito, né? Assim, quem não é da luta acha diferente, mas quando vai lá, que bota uma luva, bate no saco e tal, e depois o negócio é meio que entra no sangue, vicia, todo mundo vicia, todo mundo viciado. Tem vários eu adoraria fazer isso. Não, e assim, você acha que é a orelha, né? No caso, a orelha fica. Mas isso é pro cara que é muito profissional, já que tem assim, muito tempo de tatame, é aí que acontece isso, né? Muitos sparring. Mas vamos falar da sua academia um pouco, só para o pessoal que não conhece aí. Você está com uma academia, né, que está já espalhado pelo mundo inteiro aí, mas tem uma aqui no Rio também. Qual é a proposta da academia? Se você puder fazer essa divulgação para a gente. Meu amigo, assim, como é que surgiu essa história da academia, né? Minha mãe era professora de educação física. Eu com 4 anos de idade, eu me encontrei dentro de uma academia. 3 anos de idade, ela me botou no tatame. Né? Minha mãe, Dona Marina, ela 5 filhos. Minha tia morreu, ela pegou mais 4 para criar. E tinha um tio meu temporão, eram 10 crianças em casa. E ela tinha cuidado dessa criançada toda. E aí ela, professora de educação física, falou, vou montar uma academia e vou ocupar essa galera toda treinando. Então, minhas irmãs faziam balé, jazz, ginástica, musculação, tal. Então, desde criança, a gente estava nesse ambiente de alimentação saudável. E aí ela colocou um professor de judô, depois colocou um cara de taekwondo para treinar a gente, muay thai. E assim me vi treinando, né, desde 3 anos de idade. Com 7 anos de idade, esse pessoal junto com a academia, você falou que algumas pessoas eram meio agregados, né? Você considerava eles irmãos também, esse pessoal que sua mãe pegou para criar? Claro, são meus irmãos. A minha tia, né? Filho da minha tia, irmã da minha mãe, e são nossos irmãos. E a gente, nela, colocava todo mundo numa atividade, né? Numa atividade física ali para poder treinar. E aí, também para a questão da disciplina, não era nem para ocupar o tempo, a questão da disciplina. Porque você vê muitas crianças hoje em dia, né, o pai e a mãe, eles ficam muito preocupados com essa questão da disciplina, mas o pai também está naquela correria do dia a dia e não tem tempo para dar atenção na educação, né? Você sabe, hoje em dia... Né, precisa de uma mãe forte, né? Você precisa de um dia... Aí os pais levam para a academia numa intenção de colocar a criança num programa de disciplina. E a arte marcial, ela serve para isso também. Então, quando minha mãe viu, ela estava ali acompanhando o judô, ia nas competições e tal. Então, ela, além de entrar no programa de disciplina, que era um programa que a gente chama de escolinha, ela começou a se empolgar com as competições. E aí foi aí que a gente começou essa história de virar competidor até chegar nessa história do UFC. Sonhar mais alto, né, para uma competição internacional. E outros irmãos seus também, além do Rodrigo, foram para frente com outras competições e coisas do tipo? Não, naquela época, o meu irmão mais velho lutou alguns campeonatos, mas não foi tão bem. Também ele era um menino que ele gostava mais de musculação, outras coisinhas assim e tal, e aí não entrou no... Vocês foram que foram mais longe. Foi claro.
Mas, mas o eu, meu irmão, o Rodrigo Minotauro, é muito competitivo, então a gente ficava nessa da competição, né? Ia melhor um, o outro ia melhor um dia, o outro. E a gente sempre teve esse negócio da competição na veia. E isso aí foi bom, né? Porque a gente não queria perder. Às vezes você perdia na academia, mas aí você no outro dia ficava chateado. Então, essa questão de você ser competitivo, isso vai muito do atleta profissional, né? O cara mais competitivo. você e seu irmão tinham uma certa rivalidade, eu ouvi falar de alguma coisa assim, tinha competição, mas vocês tinham uma rivalidade um com o outro? Não, era uma rivalidade mais saudável, né? Esse negócio Aham. de treinar melhor hoje. Ah, eu treinei melhor, eu fiz essa posição, ó, hoje eu consegui executar esse golpe e tal. E aí, e ele era um cara que corria muito atrás, então, muito pesquisador. Então, todo dia ele trazia coisa óbvia para acompanhar. Eu tinha que treinar É. bastante também, né? Sabe como é que é irmão gêmeo, né? Então, isso foi porque um ia motivando o outro. Chegou uma época que ele era meu melhor treino, que era um cara grandão também, e pesado para a idade. Talvez a gente chegou com 13, 14, a gente tinha 85 quilos, não é quem era criança com 85 quilos com 13 anos. E eu era o melhor treino para ele naquela época, porque os outros meninos eram menores, né, da idade. Ah, aham. 15 anos, o cara tinha 90 quilos, já era cheio de músculo. Então, a gente ficava nessa assim de estar melhor fisicamente. De manhã cedo a gente acordava para poder remar, né? Então, era para criança com 16 anos, acordava às 5 horas da manhã para poder ir fazer remo. São poucas crianças que fazem isso. Mas aí foi bom por eu ter um cara competitivo com o Rodrigo, ia puxando ali a sarrafo para cima, né? Tinha que ter disposição para estar junto, né? E qual de vocês começou antes, assim, porque, assim, gêmeos, né, tinha algum de vocês liderou um pouco, assim, mais a questão de campeonatos e coisas do tipo? A gente começou junto no jiu-jitsu, no judô. No judô a gente começou junto. Aí no boxe a gente fez junto também uma época. Aí no jiu-jitsu ele começou um pouquinho antes, lá em Salvador. Nessa época eu estava fazendo um. O que eu estava fazendo? Eu estava fazendo um trabalho, eu trabalhava num negócio lá para poder levantar uma graninha, dar mais de dinheiro. Assim. Eu não conseguia entrar no jiu-jitsu primeiro, aí depois no MMA ele foi para os Estados Unidos e eu fiquei na competição de jiu-jitsu. E ele estreou primeiro no MMA porque nos Estados Unidos tinha mais o MMA naquela época, que no Brasil estava bem fraco, mais fraco. Ele estreou lá primeiro que eu no MMA. E aí ele foi Ah, para o Japão, fez uma luta no Japão, logo na segunda, terceira luta, e aí falou, ó, Jerry, tem uma luta para você fazer ano que vem aí, tá? Se prepara direitinho, que ano que vem você vai para lá. Isso de uma... então, de repente, como ele começou antes do MMA, de repente foi por isso que ele tem o nome Minotauro e você Minotouro? Quem escolheu isso? Como é que Não, na ficou isso? verdade, cara, o nome Minotauro, Minotouro, foi um cara lá da Academia Champion, um cara chamava Passarinho, um cara super engraçado, que botava apelido em todo mundo. E esse cara um dia foi fazer um sparring com ele, e aí ele foi, deu um soco, né, no cara, e aí o cara ligou pra mulher, amor, hoje eu não vou poder jantar contigo, que um cara aqui, o Minotauro, me deu um soco na boca. Aí brincando, zoando, e aquele apelido pegou, e aí ficou Minotauro, e esse outro aí, Minotouro. E aí o cara botou apelido nos dois. E aí meu irmão ainda ficou bravo no dia, assim, aí quando você fica bravo, aí piora, né? Aí Aí pegou na ficou, academia. já era, Minotauro e Minotauro. Chegava no tatame, era Minotauro e Minotauro. Ah, então foi aleatório. O cara só escolheu. Não, deu O uma Rodrigo zoada, foi e o todo mundo acha que Minotauro. isso virou até sobrenome, né? Minotauro, Minotauro, sei É. lá. É porque nos Estados Unidos é conhecido como Little Nog, né? Que é de Nogueira, Little Nog, Big Nog, de Nogueira, né? Porque eles falam é? É, mais de de Nogueira. Nogueira, não falam Rogério, Rodrigo, né? Nogueira é É, o eles são nome. sérios. E aí, quando uma vez o Dan White falou, né? Ah, esse eu quero o Big One, Little One. Aí ficou Little Nog, Big Nog, o Dan White deu uma zoada, ela fez uma piada lá no dia. E aí, Dan White fala aquilo ali, a galera, todo mundo, todos os repórteres virou apelido, aí virou quase que um Ah, sobrenome. legal. É porque a galera só fala Little Nog, né? Estranho que aqui no Brasil isso não é conhecido como Little Nog, não tem nada a ver, né? Não, não, a galera lá fala muito mais do sobrenome, né? Lá no Japão também. Japão Nogueira a gente era bem conhecido lá como os Nogueiras, né? Aqui no,
Tanto é que a gente colocou o nome da academia Tim Nogueira. E aqui no Brasil não era tão conhecido o Tim Nogueira, porque o Nogueira, né, era mais Minotauro. Aqui, engraçado, né? Você pega mais um nome próprio E e apelido, o né? apelido. E é sacanagem, né? E a sacanagem. E lá, totalmente, só o sobrenome, né? Se você... Todo mundo conhece mais, geralmente, pelo sobrenome. Mas, assim, eu me lembro que naquela época, no Japão, o Japão é pequeno, é uma ilha, né? Então, tudo que você faz lá, assim, se você fizer bem feito, a chance de... Ainda mais na luta, né? Eles adoram luta, porque a cultura de arte marcial lá do samurai, já vem do samurai. E eu me lembro que o Rodrigo chegou lá e eu cheguei e a gente finalizava rápido as lutas. Começava assim, 1 minuto. Teve uma luta que eu finalizei com 30 segundos. O Rodrigo pegou um cara lá, campeão, finalizou com 40 segundos. Então, chegou 2 irmãos, gêmeos, os caras finalizavam, acabavam as lutas rápido. Então, pegou muito rápido isso, né? Pô, é Então, genial, esses dois gêmeos é muita coincidência, né? Vocês entrarem juntos no MMA e fazerem tanto sucesso. Tipo, é isso que eu estava querendo saber de você, porque você me contou um pouco, que teve sua mãe que incentivou e tal, mas assim, o que para você, qual seria a resposta, né, para a pergunta, tipo assim, tem a família Gracie, que tem 1 milhão de pessoas aí que foram campeões e tudo, mas na sua, assim, especialmente foi o quê? Por que foi especificamente você e seu irmão, e por que vocês foram tão longe juntos? Tinha uma parceria, alguma coisa assim que vocês fizeram juntos que você falou isso já um pouco, né? Mas tem algo a adicionar para isso? Alguma coisa cara, assim, especial? o meu irmão, cara, ele teve uma história muito bacana, né? Ele foi atropelado por um caminhão quando ele tinha 11 anos de idade, né? Então, pô, a gente estava em frente a uma festa de aniversário e de repente tava brincando em cima do caminhão e o cara ligou o caminhão, a gente não viu. O cara saiu arrancando de uma ré, ele caiu, aí a gente pulou pelo lado do caminhão, assim, pela lateral, e ele pulou por trás. Ele caiu sentado num monte de areia, não conseguiu sair, tropeçou, o caminhão saiu passando devagarzinho em cima do monte de areia e passou por cima dele. E aí, cara, não, a barriga dele estourou, a costela, fígado, pulmão e tal. E aí ele foi um cara que teve uma infância muito sofrida por causa desse acidente. Ele passou 11 meses no hospital, passou mais de 18 cirurgias, o pulmão, fígado. E aí, cara, ele era um cara que ele via as coisas assim com uma certa facilidade, porque o cara passou muita dificuldade. Então, Que isso? tinha luta que aceitava, por exemplo, lutar contra o Bob Sapp, um cara, um gigante de 172 quilos, e ele com 102 quilos, e ninguém aceitava lutar com o cara. E eu me lembro que chegou lá no Japão, ninguém queria lutar com o cara, e fizeram um Pride Dynamite, um evento com 110 mil pessoas no Estádio Nacional de Tóquio. A luta final, meu irmão estava com um problema na coluna que ele não saía de casa, porque não conseguia ficar em pé. A gente foi, soube que tinha um cara que chamava Burt, é um cara que era um preparador físico lá no interior da Holanda, que esse cara era da NBA. Então, o nego ia lá da NBA, saiu dos Estados Unidos para fazer uma temporada lá de 3 meses para ele tratar a coluna, porque os caras são gigantes, salta muito alto e desce e dá problema lombar. E aí soubemos que esse cara fazia isso e a gente foi bater lá, no interior da Holanda, ficamos lá 1 mês e tal, tratando da coluna. E aí no meio dessa viagem, o cara chamou, tem uma viagem para o Japão, fazer uma negociação de uma luta. Partimos lá para o Japão, e aí o cara falou assim, tem uma luta para você, né? E nisso meu irmão estava assim, voltando a treinar. No dia o cara falou, liberou, pode treinar. A gente viajou para o Japão. Chegou lá, o cara mostrou a fita do gigante, e era assim, era um soco, pum, e o cara caía. Era tipo assim, começou a luta, um soco, pum, caía. Luta de 8 segundos, sabe? Tipo o Mike Tyson, o cara batia, pum. E aí Sei. todo mundo falou assim, cara, você vai lutar? Aí eu falei, bichão, assim, das duas, uma. Ou você não aceita, ou você aceita e ganha muita grana, porque ninguém quer isso aqui. E aí ele falou, não, claro, peguei e tal. E aí, tanto é que ele botou assim, um pouco a mais do que ele ganhava, e o cara pegou rapidamente, assim, tipo, não teve nem negociação. Então, tipo, as lutas que ninguém aceitava, ele aceitava, porque ele não via perigo. Então, já tinha esse negócio de não ver perigo em nada. Então, como a gente treinava demais, eu acho que
por a gente estar acostumado a treinar demais, sempre treinar duro, então a gente sempre via que assim, tinha condições de fazer uma coisa que muitas vezes as pessoas não aceitavam. Eu acho que essa talvez seja uma estratégia de você achar oportunidades onde as pessoas acham dificuldade. É você Ótimo. ser um cara trabalhador a nível que o mercado que você entrar, seja duro como for, você encara. E aí, muitas vezes, você encontra, as pessoas vão encontrar dificuldade. A pandemia, talvez na pandemia sejam as maiores oportunidades, porque tem coisas que ninguém quer fazer, porque acha que está tudo horrível. Não é mesmo? É agora que quem souber fazer direito vai ganhar dinheiro, porque está voltando. E quem começar na frente agora, na dificuldade, vai pegar a oportunidade. Então, naquela época, quando ninguém aceitava os gigantes, ele pegava e foi Abraço o gigante, né? Aceita o gigante. Dá graças a Deus que o gigante existe, né? Para você poder ganhar uma grana extra, desafiar o gigante, tá lá. E ficar conhecido mais rápido, né? E talvez foi isso. Exatamente. Pular os degraus, né? Enquanto muita gente quer fazer a coisa devagarzinho, então, se você fazer uma coisa muito difícil, você vai ter mais reconhecimento ali mais rápido. Talvez isso. Então, eu me lembro que um ano ele era um cara, no outro ele era outro. Num ano eu era uma pessoa, no outro já era outro, porque às vezes eu pegava 7 lutas em um ano. Talvez tinha pessoas que faziam 2 lutas em um ano. Eu fazia 7, 6. Então, eu ia pegando o máximo que eu podia, porque eu queria mais rápido. Muito bom. Isso é o que a gente, na verdade, se conheceu através de um coach de alta performance, né? Que é justo esse assunto que a gente está falando. Alta performance, né? Isso sempre foi importante para você, essa questão de fazer mais e se sobressair e ganhar de si mesmo? Claro. Eu acho que isso é o grande X, né? Eu vejo da questão. Assim, muitas vezes a gente acha que o problema são os inimigos externos, mas os inimigos internos são os piores, né? Porque você tem os inimigos internos. É o seu ego, é você achar que não precisa fazer tanto, é você achar que você já está bom demais e que você não precisa ir atrás. E talvez quando você começa a ser mais decidido, fala, não, eu vou arriscar, e você vai perder, mas você tem que encarar aquela derrota como o dia a dia, porque muitas vezes o cara vai perder e ali ele aprende. Se você for pegar, por exemplo, os Beatles, né? Grande sensação, né? Mas os caras fizeram shows durante anos, boteco, barzinho, show por dia, tudo. Então os caras chegaram no momento que os caras fizeram 2.000 shows. Você gosta de Beatles, ali, né? Nunca ia imaginar. Você gosta de Beatles? Cara, não, eu estudei a história assim deles. Cara, e eu falei, cara, né, você vê os caras que são bons acima da média, eles fizeram tudo todos os dias durante muitos anos. Total, assim, eu só para te falar, eu baseei grande parte da minha carreira na história dos Beatles, então eu tô achando engraçado você estar falando exatamente essa história porque assim, eu era músico no começo, eu era músico bom, eu conquistei algumas coisas legais dentro da música, mas seguindo essa coisa dos Beatles. Eu fazia shows em cruzeiro, né? Os Beatles faziam show em Hamburgo. Na Hamburgo, na Alemanha, faziam às vezes 4 horas de show numa noite, e nos cruzeiros eu fazia 4 shows por dia, todos os dias, estando gripado ou não, com febre ou não, fazia show, né? Porque isso te dá uma milhagem, né? Te dá uma experiência, te dá também a coragem de enfrentar desafios, né? Quando tem... E também, vamos dizer, a energia, tipo assim, se você está fazendo showzinho todo dia, showzinho pequeno, chega um show de estádio, aí você tá treinado, né, para fazer aquele show de estádio. Aí para você, talvez na luta, você fez 6, 7 lutas no ano, aí chega o campeãozão que você tem que enfrentar, você tá treinado, né? Com certeza, com certeza. Outro dia eu fui fazer uma live com um cara que é campeão olímpico, né, o Robson Conceição, brasileiro. Único campeão olímpico do Brasil, né? Então, e o cara é um moleque novo. Eu conheci ele na seleção, tipo, ele chegou na seleção com 16 anos de idade. Eu estava na seleção brasileira de boxe naquela época, ganhando experiência. E aí ele fui fazer a live com ele. Eu falei, pô, passa o seu cartel aí, seu currículo, né? Quanta luta você tem? E tal. Quanta luta de boxe aqui? 90 e pouco? Isso é a média, né? 90 e pouco. Ele falou, não, eu tenho 370 lutas de boxe.
E aí você entende, né? O cara que é campeão olímpico, né? O cara tem 370 lutas. O cara lutava 3 vezes por semana. Um cara novo, 20 e poucos anos, assim. Você vê que eu fui em Cuba, aí tinha um moleque, devia ter uns 12 anos de idade, 10 anos de idade, e eu tinha 30 lutas de boxe. O cara já devia ter uns 20 e tantos anos e tal. E aí eu cheguei para um moleque e falei assim: quantas lutas você tem? Ele falou: tenho 80. 80 lutas de boxe. Eu tinha 30. Um moleque de 12 anos, 10, 12 anos. Então você entende por que os cubanos são campeões mundiais, né? Tão cedo, porque ele começa muito novo e ele não tem quantidade. Quanto mais, melhor, né? Você conhece o Joe Rogan? Você conhece o Joe Rogan pessoalmente, não? Quem? O Joe Rogan, comentarista do UFC. Conheço. Conhece? Então, o Joe Rogan hoje ele é o cara mais popular da Terra, não sei se você sabe disso. Ele é o podcast mais ouvido do planeta Terra, mais de 300 downloads por mês. Né? E sabe qual que é a metodologia que ele fez para poder chegar nessa audiência? Não é porque ele é comentarista do UFC, porque tem muito comentarista do UFC. Mas ele mesmo fala, ele faz podcast todos os dias. Todos os dias ele faz um podcast. Ele grava uma coisa. Ele está fazendo isso há anos, e aí eu estou seguindo isso também. Mas claro que eu não sou tão pouco... eu não tenho tanta resiliência quanto ele, que eu não lutei, né? Que ele também lutou MMA. Mas eu estou fazendo 4 por semana, entendeu? Para poder aprender, para poder crescer e ser um apresentador melhor, entendeu? É demais isso. Eu sempre pensei nisso, assim, quando moleque eu pensava nisso, assim, como filosofia de vida, né? Você fazer a mesma coisa todos os dias durante muitos anos, você vai ficar bom naquilo ali. Tem um livro, cara, que eu li assim, eu levo ele assim como livro de cabeceira. Outliers, né? Já ouviu falar desse livro? Ouvi falar, mas eu não li, não. Esse livro ele fala da teoria das 10.000 horas. Sim. Tá bom em alguma coisa, você tem que fazer aquilo ali durante 10.000 horas. Aí, se você for pegar um tempo de uma faculdade, é mais ou menos aquilo ali, 5 anos, 4, 5 horas por dia, dá aí umas 10.000 horas. Só que o cara sai da faculdade e ele não tem a prática, né? Ele não tem trabalho. Então, o ideal seria que você dividisse entre a faculdade e a tarde, no outro turno, você fazer aquele trabalho colocando em prática aquilo que você estudou. Não é só o estudo, é estudo e a prática. Eu vejo muito, hoje a gente está vivendo essa era da educação, né? Das lives, podcast, tudo, é muita informação e as pessoas não colocam em prática. É verdade. Muito consumo, né? Muito consumo e pouca aplicação, né? Aplicação. Se a gente conseguisse realmente fazer uma faculdade com aquilo que você fosse colocar em prática, ficava muito mais fácil, né? Como eu, na época, fazia direito, eu deveria ter feito educação física, algo ligado à luta ali, né? Poderia ter saído até melhor com a luta, né? Mas, assim, não tive tanta teoria e depois eu tive que estudar mais, assim. Mas eu acredito muito nisso. Se você conseguir fazer hora de prática e horas de estudo naquele mesmo foco, com certeza, você consegue alavancar aquilo ali. Rogério, eu queria entrar num assunto, assim, voltando, na verdade, para um assunto inicial que a gente estava falando sobre resiliência, né? Seu irmão sendo atropelado por um caminhão e levantando para ser um grande lutador e vocês, dentro desse espírito competitivo, vamos dizer, desafiando o outro e crescendo dessa forma. A minha impressão, né, de outras pessoas parecidas, que pensam parecido comigo, que a nossa geração, a geração mais jovem hoje em dia, está um pouco maricas, está um pouco fragilizada, está um pouco, vamos dizer, com essa coisa assim de melindres, né, de não pode falar as coisas e tudo tem que reclamar, e tudo tem que pedir para o Estado pagar, e não sei o quê. O que você acha? Assim, eu imagino que, pelo que eu li da sua academia, você passa essa ideia, né, para os jovens de resiliência, de lutar, de ser mais tough, né, como é que fala em português? De ser mais durão, né, e aguentar mais. Né? Qual é a sua opinião sobre isso versus a geração e o que você tem visto dentro da nossa geração, da geração de gente mais jovem do que a gente, né? Os universitários, né? 20 anos e pouco. Eu acho assim que
é muito difícil, né, você falar de educação, porque assim, cada um tem a sua opção de educação, né? Por exemplo, a gente veio discutindo com minha mulher sobre qual escola colocar lá, não gosto daquela ali, muito liberal, e a outra é esse estilo de educação. Então, cada pai, eu acho que tem isso particular e que ele quer que o filho, né, siga uma linha de educação. Mas, com certeza, quando você vê muitas opções, muitas opções, a criança fala, se eu não me der bem aqui, eu vou aqui. Se eu não for aqui, não me der bem, eu vou para cá. Então, você começa a pegar as crianças Aham. com 14 anos, tudo bem, ele não sabe o que ele quer da vida, mas geralmente é aquele menino, por exemplo, você aprendeu a tocar provavelmente mais cedo, né? Porque o cara, quando às vezes tem um talento, ele começa a desenvolver aquilo mais cedo e vai e tal. Quando você se vê, você já está tocando. Eu vejo muitas pessoas talentosas ou começaram mais cedo ou começaram mais tarde, mas deram um hiperfoco naquela Sim, atividade. sim. Né? Parou ali durante alguns anos para fazer aquele foco naquilo ali. Dedicação ao foco. Dedicação, foco. Então eu vejo como tem muitas opções e muitas informações, Uhum. tem muita informação. O cara fala, vou fazer de tudo. Você termina que vira um generalista e você não vira um especialista em nada. E eu vejo assim, por exemplo, a criança fala, eu vou aqui, eu vou aqui. Os pais deixam à vontade, né? E aí você fica nessa opção. Então você nunca quer importunar, porque com certeza a pessoa vai ser, talvez, dedicada no que ela achar que tem que ser melhor para ela. Com certeza, cada um escolhe o seu futuro. Mas eu acho que as pessoas desistem muito fácil, cara. A gente criou até um slogan que chama Never Quit. Né? E É. você vê esses caras que Never Quit, né? Lá nos Estados Unidos, a expressão americana nunca desiste. E a expressão mais uma gíria, assim. E você vê que as pessoas que conseguem grandes resultados são as pessoas que não desistiram. Se você for pegar, né, os grandes atletas ou grandes profissionais, os caras passaram por um tempo de resiliência. E eu vejo que essa característica de um cara que consegue sucesso, seja no esporte ou seja em outra profissão, aquele cara que batalhou, que teve tudo para desistir, foi lá e lutou. Não aquele cara que ganhou de mão beijada. Talvez E esse é o mais bonito também, né? O mais bonito é ver isso, né? Hoje eu faço aula de palhaço, por exemplo, e o meu professor me falou o seguinte, que quando você, no circo tem o momento do trapézio, né? O trapezista, ele tem um momento, quando ele vai fazer a manobra mais difícil, que ele fala, agora eu vou tentar uma coisa, e ele cai de propósito, ele cai lá na rede de propósito, para o público poder aplaudir e achar que ele vai ter uma chance de não conseguir fazer. Ele vou tentar de novo, eu vou subir lá no trapézio de novo, ele sobe lá, aí rola aqueles tambores, aquele suspense, será que ele vai conseguir de fato? Aí ele vai lá e faz a pirueta e consegue, né, fazer aquela coisa maravilhosa dentro do trapézio. Mas o público, se ele fosse só perfeito, se ele chegasse lá no trapézio e fizesse o malabarismo, os pulos que ele tem que fazer, qualquer coisa assim, e sempre conseguisse, a galera ia fazer, pô, vou parar de assistir essa merda, entendeu? Então, se desenvolveu esse suspense, esse drama, e a gente na vida tem isso, né? A vida é melhor com esses desafios, né? E a grande sacada do palhaço é que ele faz essa cagada assim ele se permite errar porque ele vai ganhar a empatia da plateia, porque todo mundo erra. Ele vai dizer, eu sou gente como você, eu também erro. Aí ele ganha a empatia depois, aí ele ganha o passe para ser o cara palhaço. Primeiro ele faz merda, aí ele ganha a plateia. Então, Exatamente. e a plateia, ela cria uma simpatia por quem não desiste, por quem já sofreu, por quem passou, né? É a própria jornada do herói. O herói ele passa por várias fases. A primeira fase do herói é um fracasso, é ter falido, tá sem dinheiro, tal. Aí todo mundo cria o herói. Depois ele fala: e agora eu cheguei até aqui. Você também pode. Né? Eu já vi algumas palestras de alguns. Eu sou palestrante também de alguns atletas e ele fala: eu fiz isso, e hoje eu sou campeão. Aí eu pensei na minha cabeça, falei, e aí, Mandeiro, e eu aqui, como é que você vai fazer você? Porque você tem que mostrar que não foi tão fácil assim, mostra a verdade,
mostra que você sofreu todo o sofrimento e a trajetória para você chegar até ali. Porque se o cara falar, eu nasci campeão e eu fui campeão até o final, é muito difícil. Talvez nem o Cristiano Ronaldo fez isso, que é um cara super talentoso. É. E você estudou com o Márcio Libar também? Só uma curiosidade. Márcio Libar, quando você falou do passado dele, cara. Você estudou com ele ele é também? top. Não, é com ele que eu estou fazendo esse curso aí do Palhaço. Eu queria, quando você falou isso, eu lembrei dele. Falei, pô, é muito legal. O Márcio é muito legal. Vou mandar um abraço aí para os nossos amigos em comum, então, o Carlos Eduardo Brito e Márcio Libar, com quem a gente. Um abraço para você, meu amigo. Saudade. Doutor Eduardo, você é sensacional. Sou grande fã do seu trabalho. Eu fiz um curso com o doutor Eduardo, né? Aquele curso um treinamento, Cinco pilares. Dos 5 pilares, alguns meses, eu acho que 3 meses, se eu não me engano. Ia lá toda terça-feira à noite, passava 3, 4 horas lá. Muito conteúdo. Cara, ele é muito bom. Ele é muito bom. E além disso, eu fiz a parte, né, de coach com ele durante alguns meses, numa preparação para uma luta minha em 2017, lá no UFC Curitiba. Que legal. Entrei focadaço, fiz um lutão. Fiz com ele, com o Fernando e com o Márcio Libar. E ele te deu a respiração do tigre, né? Para entrar com mais energia. Porque você é um cara calmo. Ele até me falou isso hoje. Que eu estive com ele hoje, né? Ele falou: pô, o Minotauro é um docinho, é um cara super calmo, super gente boa. E você vendo ele lutando, você não pode imaginar, né? O cara que ele é na vida pessoal. E, obviamente, pô, quem conversa com você dá para ver que você é um cara centrado, um cara calmo, um cara para frente, gente boa. Você foi super generoso comigo. Mas como é que foi esse preparo, assim, para você sair dessa calmaria e entrar no touro? Então, cara, eu acho assim, o primeiro passo, talvez, né, dessa parte mental, do treinador mental, como o doutor Eduardo é o psicólogo esportivo, né, junto com a equipe dele, com o Márcio, é você ativar o melhor daquele cara. Ele tem que ser um cara agressivo, mas ele não pode ser excessivamente agressivo, senão ele entra no irracional. Então, o autoconhecimento, você tem que saber. Tem gente que tem que acalmar. O cara tem que meditar ali pra caramba antes de entrar na luta, porque ele tá tão afoito, que ele não dormiu de noite e tal, ele tá tão pilhado que tem que acalmar para organizar os pensamentos, a agressividade na hora da luta. E tem gente que é muito calmo, como eu, ele tem que ativar na respiração. Então, ele usa algumas respirações. Então, ele faz isso que ele faz, ele coloca naquela cadeira ali, e aí vai vendo como é que tá o coração do cara e o pensamento, né? A parte do estímulo elétrico, ele faz desde daqueles light, tá, para conhecer como é que é o atleta. Então, eu tinha que ativar. E ele já tinha atletas que ele tinha que usar a respiração para acalmar, para diminuir, que o cara estava tão pilhado que ele ficava demais pilhado e chegava na hora cansava. Então, você tem que se autoconhecer antes de uma luta como aquela, né, para você não tomar decisões erradas. E eu vejo muito isso. Às vezes o cara vai para uma reunião nervoso e se ele não conhecer muito bem como é que vai ser a reação dele ali, ele pode fazer besteira. Tomar decisão. Tá tocando aqui. Esse barulho é aí ou aqui? Só porque eu não sei se eu tô. Não dá para te ouvir. Então, beleza. Aí ele tem que. Esse cara tem que se conhecer. Não é só na luta, não. Talvez um empresário mesmo, assim, na hora de tomar uma decisão ali, para não ser precipitado. O cara vai antes de uma reunião, dá uma meditada, ou então se o cara é muito... Calibrar, né? O calibrar, tem que entrar no lugar certo, né? Não é tem ali uma janela que tem que achar, né? De se calibrar, que se você for demais, você vai ficar agressivo e vai entrar, como você falou, na irracionalidade. Também você não pode ser apático também, né? Senão você vai tomar porrada. E aí, muitas vezes, o aquecimento não é só aquecimento físico. Você tem que aquecer antes da luta, tirar, né? O suor, você tira a adrenalina ali. Você tem que aquecer. Se você lutar sem aquecer, você cansa aí no primeiro minuto. Você tem que aquecer, suar, você tira a adrenalina e já no batimento da luta. Você tem que entrar ali a 170, 180, no batimento da luta. Se você sair do 90, aí você cai. Então, da queda de... Então, você tem que já entrar no batimento da luta. Mas, ao mesmo tempo, você também tem que aquecer sua cabeça com a respiração, ativação. Você aquece sua cabeça também com a respiração, né? Respirando forte.
Uau. Eu Eu vou. Alô, tá ouvindo? tô ouvindo. Eu vou usar isso urgentemente no tênis. Eu jogo torneio de tênis amador. Eu vou dar essa dica aí. Vou suar um pouco antes de começar o jogo. Para É, dá entrar assim no. para entrar mais no ritmo, para você entrar no ritmo. Eu vejo muito. Jogador de futebol faz isso um pouco, ele aquece antes tal. Sente, vai lá fora, aquece na beira do gramado, com a torcida. Pô, o Eduardo fez um trabalho comigo que era tão legal que ele aquecia antes de entrar para o treino. E ele colocava o narrador me chamando. Inal, Antônio, Ah, que legal. entrava com o fone e eu entrava para treinar ali. Aí eu fazia a meditação a visualização, que a gente faz a visualização antes da luta, né? Durante 3 meses. Eu fico vendo o tempo da luta, eu marco 15 minutos e vejo a luta perfeita. Eu vejo eu ganhando, eu vejo. Pô, genial. Quando chega na hora da luta, a luta parece que, pô, eu já vivi isso aqui, porque eu já pensei tanto que o cérebro não distingue que é o real e o imaginário. Então, você já viu tanta situação você dando aquele golpe, que quando chega na hora da luta, sai muito mais rápido. Então, você não pensa muito. E aí, eu fazia a ativação da respiração, do som do mental. Eu ficava imaginando a luta acontecer. Pô, era muito bacana. E no treino também, a mesma coisa. Eu fazia né, aquecimento para entrar no treino. Então, eu entrava no treino também na mesma batida da luta. Então, você diminui a carga de ansiedade e adrenalina para entrar na luta. Genial, genial. E isso é uma coisa assim, os psicólogos de hoje em dia estão usando esse tipo de coisa, mas os samurais já tinham isso, né? Essa meditação, essa visualização, esse domínio do poder mental, não é não? O samurai ele tinha, né, esse poder de você colocar o corpo e a mente no mesmo lugar, né? Então, muitas vezes, quando você entra Ali. numa luta como essa, numa batalha que é no samurai, parece que você está vivendo um filme, um sonho, né? É um sonho. Sensação quando você não está bem, assim, com a sua cabeça, é como se você estivesse ali num sonho. É. Você não está corpo presente. Mas quando você medita, você está muito presente, né? Porque a meditação ela te dá um estado de presença muito grande. Às vezes você toma um golpe e você perde a noção. E se você está meditando, você toma um golpe, você respira, rapidinho você volta para a presença. Eu ia até te perguntar isso quando você tá no meio, que eu vi muitas lutas suas, né, para poder preparar aqui. Eu confesso que eu não sou o cara de assistir MMA, mas eu vi algumas coisas suas de tipo você toma um socão na cara e depois você tem que focar logo depois para poder acertar um outro soco, né? Aí fala um pouco desse momento assim do voltar, assim desse tipo desse sentimento de você ter acabado de ser, porque assim os socos são muito violentos, né, no MMA. É muito mais do que o boxe que tem uma luva, talvez. Vou te falar, não é, porque o boxe, o cara tem que voltar de novo e impede. Faz uma contagem, você volta tonto e o cara bate lá embaixo. O MMA ele acaba logo. Mas você pode se embolar com ele ali, segurar os braços e ali fazer um clinch, né? Dizer assim. E ali tentar descansar. Então depende muito do estado que você cai. Se você cai numa posição muito de desvantagem e o cara consegue finalizar a luta rapidinho, mas se você conseguir agarrar ele, você consegue ganhar uns tempos ali para poder voltar em si. Mas é muito importante você ter esse negócio da respiração. Uhum. Acho que deu uma falhada. Você ter essa consciência da respiração e da presença, porque ele te volta rápido. Já aconteceu uma vez comigo, assim, eu Ali. tava. Já voltou? Voltou, desculpa. Eu tava numa luta e de repente tomei um soco muito forte. Eu vi 3 na minha frente. 3. E de repente eu falei, qual que eu tô lutando? Aquele da direita, da esquerda ou do meio? E aí, de repente, eu parei. Aí falei, vou dar uma volta, vou dar uns passos para trás, vou fingir que eu tô vivo aqui, vou dar uma respirada. Respirei, voltei. Quando eu estava presente, que voltou para. Voltei, agora vamos voltar de novo. Então, se eu não tivesse esse negócio dessa. Porque não sei se você medita, né? Você meditar é você, né, justamente controlar os seus pensamentos, que vem muito pensamento. E na hora que você toma um soco desse na sua cabeça, eu posso falar um palavrão aqui? Claro, pô, pode falar o que você quiser, por favor. Ah, fudeu. Cara, a sensação é como se você estivesse bêbado. Você tá, pô, de uma hora para outra, você tá bêbado na frente do cara, bêbado, você não consegue nem ficar em pé. Fala, cara, fudeu, eu tô bêbado, não tô vendo nada. Qualquer hora pode ver esse cara
da direita total e dá um soco nem veio. Você não vê onde é que ele está. Aí você tem que fazer presença tal e ver o seu corpo, né? Onde está seu corpo. E aí só que vão passando vários pensamentos. Pô, fudeu e tal, e eu perdi essa luta, e meu patrocínio, meu treinador, minha família. Se você não controlar aquilo ali, você fala, não, eu tô aqui agora na luta, presente. É impressionante, cara, assim como você trazer para o estado de presença e como facilita e você consegue recuperar mais rápido. Genial, explicação linda. E hoje mesmo eu faço treinamento de muita coisa, porque eu estou querendo, vamos dizer, fazer isso que a gente está fazendo aqui, fazer bem. Hoje mesmo estava fazendo um treinamento com a Vânia Brito, que estava justo falando sobre a importância de você se alinhar e ter consciência do seu corpo, né? A importância de você ter uma... Porque a presença, quando a gente está falando de meditação, isso pode acontecer só em termos, vamos dizer, mentais, né? Vamos dizer. Só que para você que é lutador, né, uma pessoa de ação, ao mesmo tempo você não pode só estar lá mentalmente, né? Você tem que se conectar com o seu corpo, você tem que estar lá sentindo toda a sua consciência corporal tem que estar presente junto com sua mente, né? Você sente isso, que isso tem ressonância com o que você estava falando? Sim, com certeza. Com certeza, até na própria meditação, né, tem aquele negócio do escaneamento corporal, você começa a pensar você começa a levar agora na cabeça, agora vai para a ponta do pé, agora vai sentindo o ombro, o peito e tal. Você conhecer um pouco mais do seu corpo. Eu me lembro que quando eu era moleque, eu estava treinando e eu criava posições, assim, né, alguma técnica. A professora falava assim, pô, que legal. Quem te ensinou isso? Eu falei, cara, não sei. Eu fiz. Então, a sua consciência corporal começa a ficar tão grande, você começa a criar movimentos que só você faz, às vezes ninguém faz, você aprendeu sozinho, porque você foi levando, o seu corpo chegou num estágio que você, né, você nem pensa mais, ele sai. Você tá sendo criativo com o seu corpo, né? Você está criando novidades. Que isso até volta para a coisa dos Beatles, né? Que é interessante. Os Beatles tocaram tanto cover, né? Porque hoje em dia o cara tem 16 anos e ele começa a compor achando que ele está compondo novidade, né? Na música. Os Beatles tocaram tanto cover, assim, eles tocaram, sei lá, 500 músicas do Elvis, do Little Richard, da galera que veio antes deles, né? Que no momento que eles começaram a lançar a carreira deles, aquelas músicas geniais que todo mundo conhece dos Beatles já estavam dentro do corpo deles, como se fosse, que nem você está falando. Aí você está trazendo isso e isso para mim é uma novidade, estou aprendendo isso com você, né? Porque eu estou aprendendo, eu sou uma pessoa que fui minha vida inteira muito mental, muito aéreo, assim, muito vivendo no mundo das ideias. Eu estou agora, a maravilhosa Vânia Brito está me ensinando a entrar dentro do meu corpo, a tomar posse do meu corpo. E isso que você está falando é genial, porque você está falando, não sei se era a sua intenção, mas o que eu estou lendo é que chega um momento que você domina tanto que você vira um criador com o seu corpo. Você começa a fazer uma coisa que ninguém fez, né? E aí o professor falou assim, um professor muito bom, cara, assim, ele falou assim, cara, de onde é que você fez isso aí? Eu falei, cara, eu não sei. Sei que eu fiz, e eu treinei tanto, e aí um campeonato brasileiro, e essa posição era um raspagem que eu fazia de meia guarda e tal, nessa época. Hoje todo mundo fala dip, raspar e tal, mas naquela época eu fazia aquele negócio tão bem, e pouca gente fazia, talvez ninguém fazia, eu nunca tinha visto ninguém fazer, comecei a fazer, então, que no campeonato eu fiz todas as lutas, eu fiz em todo mundo, e todo mundo sabia que eu fazia, mas não conseguia conter, porque eu fazia tão bem que todo mundo sabia que eu ia fazer, mas não conseguia segurar, entendeu? Porque eu estava já eu falar, agora eu vou fazer isso. E aí não tinha defesa praticamente. Aí você pega um campeão olímpico do judô, por exemplo, um cara top, ele faz aquela queda, que é ultimata, todo mundo sabe que uma queda ultimata é uma das mais básicas que o cara aprende com faixa branca, mas ele vai lá e joga todo mundo de ultimata. Porque ele faz tão rápido e tão bem que ele faz diferente, né? Ele faz num time tão grande que ele chama para dançar, assim, ele chama na andada. Quando seu pé sai do chão, ele, bum, ele te joga. Então você nunca nem vai imaginar. Você está ali com ele joga, trocando pegada, ele fala, agora eu vou levar ele para andada. Quando o pé sai do chão, eu jogo. É o time, né? Você começa a ganhar um time que é mais rápido que ninguém tem. Eu queria ouvir você e seu irmão lá no Danilo Gentili falando
Vocês estavam falando qual estratégia você ia usar contra o Alan, eu esqueci o nome do cara. Americano branquelo, ruivo. Oi? O Smile, né? Smile. Não sei, foi o Smile? Acho que foi 2018 essa luta. 2018. Aí você... Eu ganhei desse jeito mesmo que eu falei, cara. Mas você anunciou no Danilo Gentili antes da luta, você anunciou qual estratégia você ia usar. Porque não importa, porque você faz tão bem, já está acostumado. Você falou que ia fingir, ia voltar para cansar ele. Você lembra disso, não? E aí, eu estava fazendo um trabalho com um coach, Zé, e ele falou, como é que vai ser a luta? Eu falei, Zé, eu vou ganhar essa luta no segundo round, por nocaute, um direto de direito, ele vai cair para frente. Eu vi ele caindo para Depois eu te mando esse vídeo. Exatamente como eu falei, eu vou meter um direto. Não, eu vi agora, antes da gente começar. Aí ele, caralho, como é que você sabe? Eu falei, cara, eu tô treinando muito isso, e vai ser desse jeito. E aí foi do mesmo jeito. Porque ainda tomei um soco no final do primeiro round, fiquei tontão, tal, consegui recuperar. Falei, pronto, agora eu não vou parar de brincadeira, vou fazer estratégia agora. Que fera, cara, que fera. Cara, bom, tá acabando nosso tempo aqui, mas antes da gente falar as últimas palavras assim, inspiracionais, né, paroquiais para o público, para os jovens e tudo mais, eu queria... a gente nem abriu o nosso Minotauro, né, Energy Drink. Você tá com ele, eu queria te agradecer que você me presenteou, não sei nem se você sabe se você me presenteou, mas o pessoal da academia lá me presenteou. Então vou experimentar aqui em público para todo mundo ver. E você tá com ele aí também, não? Tá aqui no copo aqui. Ah, beleza. Então vamos brindar. Valeu, Rogério. Obrigado por aceitar meu convite. Você viu? Obrigado. Excelente entrevista. Adorei estar aqui com você. Galera, tá em peso. Bastante gente. Uma entrevista muito legal, muito inteligente. Eu acho que o importante, né, de você trazer as pessoas diferentes, você trazer um lutador, né, você é um cara que é esportista, mas é um músico, né, fala de todos os assuntos. Eu acho que é tentar tirar isso de cada um e você está conseguindo tirar essa entrevista. Parabéns aí pelo trabalho, meu irmão. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Saúde, saúde. Valeu, saúde, meu irmão. Então, aí eu também queria falar assim das coisas para o pessoal que está ouvindo saber o que vocês estão fazendo agora, né? Vocês estão fazendo o projeto Escola Vida desde 2016, que é de filantropia, que é incentivo ao esporte. Vocês têm a Instituto Irmãos Nogueira, Team Nogueira também, né? As academias. Só estou tentando, se eu esquecer alguma coisa, você fala, que você quiser dizer o que vocês estão fazendo. A marca Naturalíssimo, o Energy Drink Minotauro. Mais alguma coisa que vocês estão fazendo agora que o pessoal não sabe ainda? Então, a gente está com esse projeto social, né? Um dos grandes sonhos, né, que a gente começou com esse negócio, que a gente vê esse negócio do esporte no país, né? Assim, a gente não tem tanto incentivo. Não vou reclamar agora, porque a gente teve grandes apoios, né, do próprio Estado, né, nos nossos projetos sociais, mas a gente fez um negócio que a gente está lutando com isso já desde 2007, quando a gente construiu a Academia no Recreio, com jovens de comunidade. Hoje a gente está são 1.200 crianças, né? Agora na pandemia deu uma parada com o negócio das aulas, vamos voltar agora, está esperando voltar, liberar aqui os núcleos para a gente poder voltar com um projeto. Mas é um projeto muito bacana que você vê que esses meninos, quando eu falo muito dessa história que o jovem ele vem onde não tem um plano B, né? Quando você tem vários planos, você fica ainda, se eu não for agora eu vou fazer medicina, se eu não for agora eu vou para a luta, se não der certo na luta eu vou jogar bola. Aí você tem aquele cara indeciso. Mas quando aquele cara sabe que a única opção dele é ir para a luta ou fazer a faculdade, ele vai encarar aquele negócio com mais seriedade, né? Ele vai encarar com mais seriedade. Então, esse menino ele não tem opções, né? Talvez ele vai estagiar em alguma empresa se ele tiver muita sorte, mas ele não tem a oportunidade porque está dentro da comunidade. Então, você levar esse menino para conhecer o mundo, de repente, vários atletas que a gente já pegou de projeto, né, que saiu de dentro da comunidade, onde ele ganhava, sei lá, R$ 4 por dia para trabalhar, onde ele ganhava R$ 80 por mês, de repente ele está lutando na Rússia, ganhando
20, 30 mil dólares numa luta, e ele voltar para casa com 120 mil reais para dar para a mãe dele. Então a gente viu esse poder de dar oportunidade para esse jovem. Então, com esse instituto, a gente começou a trazer isso para um time. Aí, onde ele se destacava no instituto, aí ele vinha para o time da Tim Nogueira, e no Tim Nogueira ele tinha um manager que ia levando esse cara para alguns eventos internacionais. Então, é uma roda, né? No começo, ele não vai te dar nada e ele não vai ter nada dele. Mas aí você pega esse cara e fala assim: qual é a sua meta, velho? Eu falo assim: se um dia eu ganhar 2 mil reais por mês, eu sou um cara feliz. E você voltar depois de um ano e esse cara tá ganhando 300 mil reais 20 mil dólares. 200 mil dólares, de repente 800 mil reais em um ano, ou em Que cada bonito, luta, que bonito. né, 2 lutas por ano, e esse cara faz 1 milhão. Aí você vê que realmente você foi uma ferramenta no caminho daquele cara. Isso aí é o que eu chamo de fábrica de sonhos, porque o cara tinha um sonho. Aí ele chegou nesse sonho, aí você criou um novo sonho para ele. É uma fábrica de sonhos, porque antes ele não tinha capacidade de ter esse sonho. Porque você deu para ele uma capacidade de criar um sonho novo. É um sonho novo e onde ele não tinha coragem nem de sonhar, porque ele fala: cara, o meu teto é 2 mil reais. De repente ele fala: 2 mil reais, meu amigo, você já está ganhando 120, você nem sabe. Se você assinar esse contrato aqui. Ou então, de repente, o cara volta no outro ano, de 2 mil, ele estava ganhando 120. E aí o cara, pô, se realiza, o cara: caramba, agora eu cresci. Então, assim, eu vi que a gente teve uma oportunidade na luta, né, meu irmão, e a gente pôde, de repente, dar essa oportunidade para outros jovens também, né, que vieram do interior, do mesmo jeito que a gente veio também, né, jovens que vieram da Bahia, de Manaus, né, uma professora que a gente estava 2 anos atrás, professora lá da academia, professora de educação física, ela estava ganhando R$ 25 a hora, né, ela trabalhava 3 horas por dia, ganhando R$ 75 por dia, né, durante um mês, 20 dias, R$ 1.500, vamos. Menina formada em educação física, inteligente, de repente hoje está ganhando aí 170 mil dólares numa luta. Então, isso. Eu acho que isso foi para a gente uma realização. Então, para a gente, o Instituto está sendo um meio da gente, o Instituto e o time da Tim Nogueira, né, está sendo um meio da gente começar a viver o nosso sonho de novo, em cima de outros atletas também. Incrível, incrível. Rogério, assim, eu tenho assim, 1 milhão de coisas que eu não te perguntei, que eu gostaria muito de saber. Qualquer dia eu vou te visitar para a gente conversar um pouco mais, se Deus quiser. E também, sei lá, de repente, em outro momento, chamar para outra live, porque tem assunto aqui muito interessante que a gente pode desenvolver. Mas eu queria te agradecer de novo pela sua presença, pelo seu jeito assim de ser tão tranquilo, tão gente boa, tão aberto. E o trabalho que vocês estão fazendo, que é lindo. Eu não sabia de metade da. Na verdade, bom, a gente lê sobre os detalhes, mas tem muita gente fazendo filantropia, né? Que a gente não sente essa preocupação real aí, que dá para sentir do seu coração, de se emocionar pela transformação de outras pessoas, de querer ver outras pessoas crescendo, trazer outras pessoas para cima da pirâmide, né? E, vamos dizer, e ter um grande prazer nesse processo. Então eu acho isso uma das coisas mais bonitas que existem, especialmente com alguém que teve tanto sucesso quanto você teve. E eu queria te agradecer em nome do público, agradecer por essa conversa maravilhosa. E é isso, obrigado. Obrigado por tudo. Que agradeço, meu irmão, que agradeço aí, parabéns aí pela entrevista mais uma vez, pela live, pela oportunidade. Com certeza vamos marcar outro dia aí, vamos fazer uma live mais bacana ainda, né? Com mais assunto, agora mais Com certeza. realizado aí com esse universo aí da luta. Tá? Parabéns aí pelo trabalho. E eu acho assim, cara, esse negócio de você brigar, né, pelo outro, pelo sucesso do outro, é uma coisa que o ser humano ele é bom por natureza, né? Se você tiver a oportunidade de fazer uma coisa boa e você vê que você está realizando o seu sonho em cima de outra pessoa, né? Qualquer um vai querer fazer isso. Talvez na nossa essência, nessa busca pelo não só reconhecimento pessoal, mas reconhecer outra pessoa, outro talento de outra pessoa, né? Isso aí a gente vai levando. Talvez esse trabalho que você está fazendo, né, chamando essas pessoas, né, para fazer as lives, para fazerem as lives, isso aí está mostrando também o valor, né, para pessoas contarem as histórias
de valor da vida delas. E a vida é feita de histórias, né? Se eu puder ter a oportunidade de contar a minha história e você, dessa entrevista, puxar a essência de uma história e amanhã você pega a história de outra pessoa e as pessoas não conheciam, também poderem acompanhar a história de outra pessoa, isso é um trabalho fantástico, tá bom? Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Estou emocionado com o seu reconhecimento aí do meu trabalho. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Obrigado e a gente se vê. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau. Abração. Beijo. Tudo de bom. Valeu.